Olá, meus irmãos e amigos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você e também com a sua família. E nesta oportunidade eu quero falar com vocês sobre tradição nas igrejas. Evidentemente que existem tradições e costumes que são meros costumes e tradições de homens, imposições humanas. Isso está escrito, está bem relatado pelo nosso Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, do capítulo 7, a partir do versículo de número 7. Não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre aquelas tradições, aqueles costumes absurdos que, às vezes, o movimento religioso, a igreja, a denominação, tenta impor aos seus membros. Aquelas visões equivocadas. Não é sobre isso. Eu quero falar sobre a boa tradição, sobre coisas realmente boas, frutíferas, que nos elevam, coisas que realmente nos edificam, coisas que realmente nos abençoa, nos ajuda no serviço cristão, na nossa vida cotidiana como servos e servas de Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 1 e também o versículo 2, ele diz o seguinte: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como eu vos entreguei. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, e também o versículo 1 que nós lemos. Muito bem, o apóstolo Paulo está reconhecendo que a igreja em Corinto se esforçou para preservar os preceitos, os ensinamentos que ele lhes havia transmitido. Veja, querido irmão, que existem ensinamentos, existem preceitos que devem ser preservados, porque são bons. E esses preceitos, eles transcendem o tempo, transcendem os momentos, as épocas. Independente se nós estamos no século XXI, independente se alguém esteve no século XVIII, no século I, no segundo século, enfim, não faz diferença. São preceitos que são bons, são princípios que são bons, são tradições que são boas. E sim, na Bíblia Sagrada existem as descrições de boas tradições, de costumes que são bons, que são benéficos para a nossa vida cristã. Eu convido você a ler comigo 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Está escrito assim: Então, irmãos, estejais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ainda nessa mesma segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, ele diz: Mandamo-vos, porém, irmãos, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Veja, existem as boas tradições, existem os bons costumes e princípios, que daí não faz diferença se você está no século XXI, no século XVIII, no século I, não faz diferença se você está no Brasil, em Portugal, na África, na China, na Rússia, na América, não faz diferença. São coisas boas que devem ser preservadas pela igreja. Ora, em Provérbios capítulo 22, versículo 28, está escrito o seguinte: Não removas os limites, os marcos antigos que fizeram os teus pais. Existem coisas que não devem ser mudadas. Até porque, veja bem, esse pessoal que está trabalhando para mudar a igreja, para reposicionar a igreja, veja bem, vamos pensar em um limite, em um marco. Se você remove um limite, aquele que era o antigo limite deixa de ser. Porém, um novo limite, um novo marco passa a ser estabelecido.
Se você remove uma boa tradição e coloca uma nova tradição, com o pretexto de que nós não devemos ficar preocupados com costumes, com tradições, enfim. Veja, se você remove uma boa tradição e estabelece uma nova tradição, que garantia você vai ter que aquela nova tradição será mantida? Que garantia que você vai ter se vai vir daqui a pouco uma nova geração que também não vai querer respeitar aquela nova tradição, aquele novo limite que você estabeleceu? Observe que nós entramos em uma situação de um abismo chamando o outro. Observe que daqui a pouco já não vai existir, talvez, tradição nenhuma, princípio nenhum, costume nenhum, limites nenhum. Observe que a tendência, infelizmente, é ir piorando. E será que nós, a Igreja Brasileira, somos tão bons que não nos preocupamos com esse risco? Risco que derrotou a Igreja em vários países do mundo. Risco que derrotou a Igreja na Europa, em parte da América, infelizmente. Em vários países que eram países extremamente protestantes, países que tinham um zelo pela palavra de Deus e hoje são radicalmente contra a palavra. Ora, a Suécia hoje é um dos países onde o ateísmo mais cresce no mundo. E foi o berço, né? A origem dos missionários pentecostais que chegaram no Brasil. Então veja, quando você questiona uma tradição, é evidente, reconheço, volto aqui a dizer, em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 7, Jesus condenou aqueles que querem impor costumes de homens ao povo. Evidente que existe essa possibilidade, mas eu não estou falando de costumes de homens, não estou falando de coisas ruins, tipo barba, bigode, coisas que não faz diferença, não estou falando disso. Estou falando de bons princípios, estou falando de coisas que podem evitar você a cair no erro, ou que podem contribuir para você ter uma vida espiritual saudável. É isso que eu estou falando. Observe que existem as boas tradições e os bons princípios. Todos aqueles que tiverem fundamentação na palavra devem ser mantidos. Devem ser mantidos. Mas infelizmente nós estamos vendo, aos poucos, um trabalho perseverante de destruição, de desconstrução de ministérios. Ministérios que até pouco tempo cresceram de uma forma, agora estão sendo desconstruídos. E aí você observa o resultado. Não estão crescendo como cresceram antes. Pelo contrário, estão pipocando os escândalos, os problemas, as confusões, as contendas, né? Com todas as nossas fraquezas, limitações, dificuldades, vamos perseverar, vamos nos esforçar, clamar a bondade de Deus, que Ele nos ajude a manter aquilo que é bom. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.